Eu quero ler com você, queridos. Esse mês de abril, a gente está fechando um ciclo, né, de um subtema dentro desse tema maior, né, servir ao nosso jeito de viver durante esses 12 meses. Nesse mês de abril, a gente está fechando um tema específico que é somos o corpo. Somos um corpo, né? Somos o corpo de Cristo. Então, servir, não adianta a gente querer fazer a obra de Deus muito linda lá fora, se entre nós irmãos, é o que a Bíblia diz, né? Se entre nós irmãos aqui, que a gente caminha juntos toda semana, que um conhece o outro pelo nome, especialmente se é dentro da mesma célula, enfim, se a gente já não cuida uns dos outros, se a gente já não serve uns aos outros aqui dentro, que esse testemunho comece aqui para impactar também, fazer a diferença também lá fora. E dentro de tudo isso que a gente está vivendo e falando aqui nessa noite, queridos, eu gostaria de falar com você sobre os dons do Espírito Santo, tá bem? Para isso, eu gostaria de ler o capítulo que é clássico da Bíblia sobre dons do Espírito Santo, que é 1 aos Coríntios, capítulo 12. Eu vou ler o capítulo todo, ele é grande, mas eu vou ler o capítulo todo. Não vou fazer uma exposição, porque senão a pregação ia ser de 2h15, 2h20. Eu não preciso disso, não é isso que eu tenho no meu coração, tá bem? Mas, ao longo desse capítulo, eu quero trazer algumas verdades espirituais muito importantes, tá bem? Sobre isso. Se você tem o desejo de entender mais a fundo, detalhadamente, no ciclo de discipulado da nossa igreja, um deles, chamado Cresça 3, tá bem? Se você está no discipulado aí, uma hora você vai chegar no Cresça 3, né? Se você já fez o Cresça 3, você já foi, né? Você já foi discipulado nesse sentido. Se não, fala com o seu líder de célula, que o Cresça 3, o tema dele é entendendo o propósito de Deus para a minha vida. E um dos discipulados daquele ciclo fala sobre identificar os seus dons espirituais. Ali é um estudo profundo, puxa quase todos os dons que tem na Bíblia, enfim. Então faz o Cresça 3, ou se você já fez o Cresça 3, volta lá, tá bem? E você vai ser muito edificado. Mas não é essa a intenção que eu tenho. Eu quero falar de maneira geral sobre os dons espirituais, tá bem? O propósito dos dons, tanto na vida do cristão, como na vida da igreja. A palavra de Deus diz assim: irmãos, não quero que vocês sejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios não judeus, ou não eram povo de Deus ainda, tá bem? Antes de vocês se tornarem povo de Deus, se deixavam conduzir pelos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus, ou maldito seja Jesus. O Espírito Santo nunca vai colocar essa palavra na boca de ninguém. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços ou nos ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um. Diga comigo, a cada um. Muito bem, guarde isso, tá bem? Visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra de sabedoria. A outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A um é dada, no mesmo Espírito, a fé. A outro, no mesmo Espírito, dons de curar. A outro, operações de milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A um é dada a variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme ele quer. Porque, assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo,
Assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Eu gosto demais dessa ilustração aqui do apóstolo Paulo, toda vez que eu leio isso daqui. Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Eu fico imaginando uma grande orelha gigantesca andando por aí, né? Mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo, mas para que os membros cooperem com igual cuidado em favor uns dos outros. De maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele. E se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e individualmente membros desse corpo. A uns, Deus estabeleceu na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois, operadores de milagres, depois, os que têm dons de curar, ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que são todos apóstolos? Será que são todos profetas? Será que são todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. E eu passo a mostrar-lhes um caminho ainda mais excelente. Amém, meus irmãos? Amém. Glória a Deus pela sua palavra, pela revelação que o Senhor nos dá pela sua palavra no poder do Espírito Santo. Gente, essa é uma palavra para crescimento, ok? Hoje eu vou exercer aqui um dos dons que eu tenho o dom de ensino, é um dos meus dons, e eu tenho um grande prazer de fazer isso. E trazer um pouco é muito importante para poder chegar no objetivo final que o Senhor colocou no meu coração, explicar algumas coisas a respeito desse assunto que nós estamos falando aqui. Deixa eu mencionar uma coisa. Na carta aos Efésios, capítulo 4, no versículo 8, Deus ali, nesse versículo, ele diz que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele morreu e depois, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E depois de ressuscitar, ele estava subindo aos céus para reinar ao lado direito do Pai. E quando ele fez isso, ele subiu aos céus, ele deixou no seu lugar o seu Espírito aqui nas nossas vidas, e pelo seu Espírito, ele deu dons a cada cristão que se converte a ele. Deixa eu fazer uma ilustração para a gente entender isso, tá bem? Até do que o texto fala. Quando uma mãe fica grávida, temos aqui, uma mãe gravidinha, nosso querido Aderbaldo está vindo aí, né? Já falei para o Gabriel e para a Thalita que enquanto o neném não tiver nome, para mim ele vai ser Aderbaldo. Aí depois eles trocam. Quando o neném está sendo gerado na barriga da mãe, tá? De início, é uma célulazinha que começa a se multiplicar com outras célulazinhas ali do lado. E quando aquilo começa a tomar forma,
migrando, quem aí é bom de geografia sabe disso, migrando do zigoto para o embrião, aquilo que um dia a gente vai chamar de gente, naquele momento, é parecido com um girininho. Sabe um girino? O pré-sapo. Antes de ser sapo, ele é um girino, né? É uma cabecinha com um rabicho, né? Aquilo é o quê? É o começo da formação do corpo de um ser humano. A formação do corpo do ser humano começa pela cabeça. E imediatamente na sequência vem esse rabichinho, que na verdade é o que vai dar forma à espinha vertebral. E dali vem são desenvolvidos ao longo das semanas e meses de gestação, vão vindo então os órgãos internos do tronco, né? Pulmãozinho, coraçãozinho, vem ali o sistema digestivo vai se formando, etc, né? Sistema urinário e tudo mais. Aí depois vai dando forma aos bracinhos, etc. Então me ajude aí, por favor, vira para a pessoa que está do seu lado e fala para ela: olha, sabia que você um dia já foi a cara de um girino? Mas hoje você é essa coisa linda que está aqui na minha frente. Fala para ele, conserta. Se terminar só nessa parte vai ficar feio. Mas hoje você é perfeito, você é perfeita. Glória a Deus. Olha como é que Deus é bom, né? Aleluia. A igreja, queridos, ela é formada assim também, de maneira semelhante. Por onde que começou a formação da igreja? Por aquele que a Bíblia chama de o cabeça, que é quem? O nosso Senhor Jesus Cristo. E a partir de Jesus Cristo, todas as pessoas salvas por Ele, cada pessoa que se converte a Jesus Cristo, vai sucessivamente se tornando parte desse corpo, membro desse corpo, pelo poder do Espírito Santo. E quando a igreja estiver completa, com todos os seus membros que ainda farão parte dela se juntarem ao corpo, a Bíblia diz que quando a igreja estiver completa, então o Senhor Jesus vai voltar para governar toda a nova criação com a sua igreja, com o seu corpo. Aleluia! Quer dizer, queridos, que a igreja do Senhor Jesus, como um corpo, ele ainda está em contínua formação. Vamos dizer que ainda está, olhando dessa forma na ilustração de 1 Coríntios 12, como um corpo em formação. Continua aberto a que novos membros venham a fazer parte dele. Quando a Bíblia, queridos, voltando para o texto que a gente leu aqui, quando a Bíblia fala sobre dom espiritual, ou os dons espirituais, porque são muitos, né? Ela está falando de quê? Então, eu não sei se você já ouviu essa palavra, se você entende o que significa essa palavra na Bíblia. Quando a Bíblia fala sobre dom, ela está falando sobre ministério. Ou seja, quando a gente fala sobre o dom que o Espírito Santo nos dá, entender o dom que o Espírito nos dá é também entender o que Deus quer que a gente faça na obra do reino dele na terra. E na sequência, quando a Bíblia está falando também sobre ministério, seguindo essa linha de raciocínio, quando a Bíblia está falando sobre ministério, ela também automaticamente está falando sobre serviço. Portanto, ministrar, na origem da palavra ministério, o original da palavra ministério que a gente vê aqui na Bíblia é servir. Ministrar é servir. Portanto, falar em dom é falar em ministrar. E falar em ministrar é falar em servir também. Você pode dizer isso comigo? Dom é ministrar. E ministrar é servir. É muito interessante, importante a gente falar sobre isso, porque às vezes eu percebo pessoas fazendo uma certa distorção sobre isso. Elas confundem, quando se fala em ministrar, eu vou ministrar nesse momento,
normalmente a mentalidade de algumas pessoas é direcionada para falar. Pode ser que sim, que a gente esteja exercendo o nosso ministério falando, ministrando, falando. Mas, quando nós estamos exercendo os nossos dons e o nosso ministério de outras formas também, nós estamos também ministrando sobre as vidas das pessoas. Eu posso dar um exemplo. Quando eu cheguei aqui para o culto hoje, eu cheguei, eram uns 25 minutos para 7, eu acredito, se eu não estou errado. Aí eu cheguei, e assim que eu entrei com meu filho aqui na portaria ali, na porta principal, eu fui muito bem recebido pelos nossos queridos irmãos que estão de colete verde, o Eric e a Jo, que estão lá na entrada, devem ter recebido vocês também, né? Muito bem. E estava garoandinho, e eu estava com um guarda-chuva, né? E aí o Eric, exercendo seus dons, ele chegou: pastor, seja bem-vindo, que bom que você está aqui e tal, todo cortês. E aí falou: pastor, eu posso pegar o seu guarda-chuva e guardar ali para ele secar ao longo do culto? Cuidou de mim, ministrou sobre a minha vida, aqueceu o meu coração. Para quê? Para que eu fique mais à vontade nesse ambiente aqui junto com você, para adorar o nome do Senhor, né? Quando nós exercemos os nossos dons servindo as pessoas, nós estamos ministrando sobre as vidas das pessoas de maneira geral. Então, se tem alguém que está na igreja, por conclusão, e não serve em algum ministério, nós vamos concluir naturalmente que tem alguma coisa errada com essa pessoa. Não existe, queridos, na igreja do Senhor Jesus, membros inúteis. Membros que não fazem nada, que não contribuem em nada na vida da igreja, sem nenhuma função no corpo de Cristo. Resumindo então essas coisas, meus irmãos, quando nós nos referimos a dons, como o texto de 1 Coríntios 12 diz, dons do Espírito Santo. Dons, eles são capacidades que o Espírito Santo dá para as pessoas realizarem a obra de Deus dentro da igreja. É importante você entender isso, tá bem? Capacidades que o Espírito Santo dá para realizar a obra de Deus dentro da igreja, para abençoar, para fortalecer os irmãos na igreja. Uma coisa importante, todo cristão tem pelo menos um dom espiritual, tá ok? Você pode me ajudar mais uma vez aí? Dá uma cutucada nesse irmão que está aí do seu lado, fala para ele: olha, você tem pelo menos um dom espiritual, para Deus te usar poderosamente. Agora, sabe o que é importante entender também? Ninguém tem todos os dons. Porque isso pode criar na nossa cabeça uma ideia assim, né? Nossa, então, quanto mais dons a pessoa tiver, mais santa, mais assim. E eu imagino que deve ter algumas pessoas que têm todos os dons do Espírito Santo. Ninguém tem todos os dons. E isso é intencional da parte de Deus. Sabe por quê? Você consegue deduzir? Se a pessoa tiver todos os dons, gente, ela não precisa de ninguém. Ela é um fim em si mesma. Ela é o centro de toda a vida na face da terra. Ela é o Superman. O Espírito Santo não dá para ninguém todos os dons dele. Tem gente que tem um dom, tem gente que tem dois, tem gente que tem três, né? Vou dizer para você aqui uma palavra pastoral. Não recomendo que você busque muitos dons, porque isso mais atrapalha do que ajuda, tá bem? Mas você entender, se você tiver um dom só do Espírito Santo, meu irmão, flua nele, seja bênção, seja poderosamente usado, desenvolva esse dom, tá bem? Se você tem 2 dons do Espírito Santo, amém também, deixa Deus te usar. Isso definitivamente não torna alguém mais ou menos importante no reino de Deus, faz a menor diferença, tá bem? Mas é muito importante a gente entender isso. Ninguém tem todos os dons. Sabe por que eu estou falando isso? Uma vez, há alguns anos atrás, alguém chegou para mim e falou: pastor, eu fui convidado para ir num culto numa outra igreja. E essa igreja vai ser um culto especial porque vai receber um pregador muito importante, que é o profeta que tem todos os dons do Espírito Santo. Aí eu falei: meu irmão, eu te recomendo,
não vá nesse culto, porque esse é um falso profeta. Não precisa nem ter dúvidas disso. Leia 1 Coríntios capítulo 12 e vai ficar muito simples de entender isso. Tá bem? E já fica a dica para você também. Se esse convite chegar para você, não vá. Você vai perder tempo lá. Tá bem? Outra coisa muito importante que a gente precisa, então, condensar dentro disso. Os dons não são a mesma coisa que talentos e habilidades. Ok? Não confunda. Talentos e habilidades, eles são capacitações naturais. São coisas que, quando Deus te criou, você nasceu com elas, independente da ação do Espírito Santo na sua vida. São coisas que Deus te deu para a tua produtividade no trabalho, nos estudos, para você poder curtir teus hobbies, etc. Né? Talentos, etc. Tá bem? Uns tem origem espiritual, os dons. Outro tem origem natural, talentos e capacidades e habilidades. Tá bem? E todo mundo exerce os seus dons. Aliás, recebe os seus dons em primeiro lugar cru, bruto, ok? Que, portanto, precisa ser desenvolvido. Eu acho importante falar isso para que você, meu irmão e minha irmã, que está identificando seus dons, o seu chamado para o ministério de Deus para a sua vida, você não fique em crise de comparação com complexo de inferioridade, porque você ainda talvez não flua tão bem no dom que Deus deu a você. Porque todo mundo começou assim. Eu comecei assim, os líderes da nossa igreja começaram assim. O que precisa ser feito? Identificar esse dom, começar a fluir nele, debaixo de muito jejum, oração, crescendo no Senhor, na palavra de Deus, e esse dom vai começar a desenvolver, vai começar a amadurecer, e você vai ficar cheio da unção do Senhor, e vai ser cada vez mais poderosamente usado. E a última coisa que eu gostaria de considerar para fechar esse entendimento, é que todo cristão tem um ministério e uma missão a realizar. Diga comigo, ministério. Missão. São duas coisas importantes, mas elas não são a mesma coisa. Tá bem? O ministério, queridos, é a obra que nós realizamos dentro do corpo de Cristo, entre os irmãos da igreja. Para, como diz Efésios capítulo 4, para a edificação do corpo de Cristo. Agora, missão é aquilo que nós fazemos em que nós levamos o reino de Deus para todos os lugares dessa terra por onde a gente vai. Ok? Então, todo cristão, ele tem um ministério e ele tem uma missão. Ou seja, ele tem um chamado de Deus para dentro da igreja, mas ele também tem um chamado de Deus para fora da igreja. Todos nós. Não são só algumas, não, o meu chamado é só para fora. O meu chamado é só para dentro. Meu irmão, isso não existe. Isso não existe, porque todos nós somos membros do corpo de Cristo. E Jesus tem palavra para nós para dentro e palavra para nós para fora também. Por exemplo, onde a gente serve aqui na congregação, né? É o quê? É missão ou ministério? Estava falando, por exemplo, do nosso querido Eric ali. Quando ele me serviu, como eu falei agora há pouco, ele estava exercendo missão ou ministério? Ministério. Ele estava exercendo seus dons, abençoando um irmão, que era o seu pastor, e nós juntos somos fortalecidos. Ele abençoando, eu sendo abençoado, e eu quero também ser bênção na vida dele. Isso é ministério. Agora, por exemplo, quando durante a semana a gente reúne as nossas células, no dia a dia, e a gente ali com o objetivo de a gente atrair novos amigos, familiares, colegas, para a gente crescer caminhando com Jesus. Isso é missão ou ministério? É missão. É missão. Porque a gente continua vivendo Jesus fora do templo, fora do ambiente da igreja, e a gente leva o reino de Deus. Quando, por exemplo, você no seu trabalho, você tem a oportunidade de você orar por uma pessoa que é teu colega de trabalho e você fica sabendo de uma crise que ele está passando. Isso é missão ou é ministério? É missão. Por quê? Porque é um lugar onde provavelmente o reino de Deus não está estabelecido, mas você é um filho de Deus. Você é uma filha de Deus. E aonde você põe a planta dos teus pés, no poder do Espírito Santo, ali o reino de Deus está estabelecido. Amém, gente? Faz sentido isso? Ok? E a todos nós é dado esse encargo.
Portanto, meus irmãos, entendendo estas coisas a respeito dos dons espirituais, e como eu disse, minha intenção não é dar aula aqui, fazer curso, faça o Cresça 3, tá bem? Lá você vai entender detalhadamente sobre os dons espirituais e até mais do que isso, teu chamado ministerial, etc. Eu quero então pegar outras partes desse texto de 1 Coríntios capítulo 12 e levantar aqui algumas lições que a gente precisa guardar no nosso coração sobre dons, tá bem? Primeira lição que eu gostaria de ressaltar, são 5, tá? Primeira lição, os dons, eles ensinam, aliás, todos eles, os dons ensinam a gente alguma coisa, tá bem? A primeira é que os dons ensinam a gente que o ser humano pode ser guiado pelo paganismo para cair em crenças falsas, idólatras, demoníacas, ou, por outro lado, qualquer ser humano pode ser guiado pelo Espírito Santo de Deus para conhecer a Cristo como Ele é de verdade. Quando nós exercemos os nossos dons, o próprio texto fala sobre isso, né? Quando nós, no momento das nossas vidas, nós vivíamos debaixo da influência do paganismo deste mundo que levava a gente para confiar na idolatria, a gente ser guiado para a idolatria, o que é maligno, que são crenças demoníacas. Mas uma vez que nós tivemos um encontro com Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a guiar a gente para conhecer mais e mais a Cristo e viver como Ele é de verdade. Então, queridos, os dons espirituais na vida de um e de outro, eles nos ajudam a gente deixar de ser guiado por crenças que são malignas, mentirosas, e a gente passar a ser guiado pelo Espírito de Deus a toda a verdade em Jesus Cristo. Se a gente quer viver a vontade de Deus, a gente precisa fluir obedecendo a direção do Espírito de Deus. Se não, meu irmão, isso daqui, lembra-se quando eu falei que o nosso crescimento só se completa quando a gente está servindo? Talvez você nunca tenha tido dimensão disso, mas quando você, seja lá que ministério Deus deu a você, que dons Deus deu a você, quando você está realizando, é importante a gente entender isso. Quando eu estou exercendo meu ministério, seja lá o que Deus me chamou para fazer, automaticamente, meus irmãos, à medida que eu estou dando o meu serviço, o Espírito Santo está trabalhando aqui dentro de mim. E Ele, à medida que eu sirvo, Ele vai revelando cada vez mais o conhecimento de Jesus, o caráter de Jesus, quem é Jesus dentro de mim. É impressionante, talvez você já tenha tido essa experiência. Quando você exerce seu ministério servindo de todo o coração, como que você tem uma sensação especial do poder de Deus se manifestando na sua vida. Já parou para perceber isso? Parece que você se sente mais cheio de Deus, mais próximo de Deus. É verdade ou mentira? Não precisa me falar o que eu quero que você diga, não. Tá bem? Eu estou fazendo uma pergunta porque eu creio nisso. Mas se não é isso que acontece com você pode falar. É verdade ou não é que quando a gente exerce os nossos dons e a gente faz a obra que Deus confiou a nós, a gente fica com o coração queimando, a gente se sente fortalecido? Mas que coisa curiosa, a gente estava servindo, a gente estava dando algo para as outras pessoas. Mas olha o milagre da graça de Deus. Quanto mais a gente dá, automaticamente mais também a gente recebe. Então, querido, você consegue pegar essa chave espiritual aí? À medida que a gente para de dar, a gente também para de... Quem aqui está entendendo isso? Sirva, meu irmão. Deixa o rio fluir dentro da sua vida. Deixa o rio fluir. Não represe esse rio, em nome de Jesus. Amém? Segunda lição que os dons nos ensinam, é que eles ensinam para nós que a igreja é uma riqueza de diversidade no meio de uma unidade. Da unidade, aliás, né? De uma unidade é meio redundante, né? Uma riqueza de diversidade no meio da unidade. Ali no texto tem um momento em que o texto diz assim: os dons são diversos,
mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Queridos, nós somos diferentes. Os dons que o Espírito Santo dá a nós também é diferente. Às vezes, irmãos servindo no mesmo ministério têm dons diferentes. Porque cada um flui de uma forma diferente dentro do mesmo ministério. Mas a essência é a mesma. O Espírito Santo. Ainda que cada um vai receber algo especial da parte do Espírito. E, portanto, vai ministrar, vai servir de uma maneira especial também, né? É muito importante isso, meu irmão. Flua de acordo com as experiências que você tem com Deus. Flua de acordo com aquilo que você tem recebido da parte do Senhor. Agora, atenção para o que eu quero dizer aqui. A todos vocês. Não compare você com ninguém. Com ninguém. Não faça isso. Comparação no meio do povo do reino de Deus é um comportamento maligno. Gera batalha no coração. Dá munição para o inimigo das nossas vidas atirar contra a nossa própria consciência. Em nome de Jesus Cristo, não compare a sua vida, não compare os dons que você tem com ninguém. E nem entre em competição com ninguém. Não faz isso, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, de ficar comparando. Nossa, aquele irmão, ele está desenvolvendo os dons, ele está fluindo muito melhor do que eu, ele está indo muito mais rápido que eu. Meu irmão, não faça isso. Vá na tua batida. Vá no ritmo do trabalhar de Deus pelo Espírito Santo na tua vida, tá bem? Se o outro irmão está fluindo, está avançando, passou você, se alegre. Amém, meu irmão? Continua indo, tá? E eu estou indo aqui, conforme o trabalhar de Deus na minha vida, tá bem? A gente precisa entender, o Espírito é o mesmo. É o mesmo reino que está ganhando. Portanto, essa história de que fulano ganhou mais pessoas do que eu, fulano ganhou aquela pessoa que eu queria ministrar na vida dela, enfim, meu irmão, minha irmã, é o mesmo Deus, e é para o mesmo reino que todas essas pessoas estão sendo alcançadas, tá ok? Então não gera crise com isso, não entra em competição, não entra em comparação com isso, porque isso vai dar terreno para o inimigo começar a atacar e gerar muita confusão e batalha no seu coração, tá bem? A terceira lição que os dons nos ensinam é a lição da interdependência. A lição da interdependência. Chega um momento em que o texto vai dizer para a gente assim: o Espírito Santo concede dons a cada um visando o bem comum, ou visando um fim proveitoso para todos. Entenda o seguinte: os meus dons, eles são a força que Deus me deu. Os meus dons, eu acredito que você está entendendo quando eu falo os meus dons, né? É do Espírito Santo, passamos essa fase, tá? Os dons que Deus me deu, eles são a força que Deus deu a mim. Que Ele me capacitou. Mas talvez, queridos, naquilo que eu sou forte, você seja fraco. E o que isso significa? Quando eu exerço os meus dons para fortalecer você, e você exerce os seus dons para me fortalecer, a gente então cria uma dinâmica. Lembra-se aquilo que eu falei agora há pouco sobre o perigo de pessoas que querem ter todos os dons? O que não é nem de Deus isso, entende? E por que não é de Deus? Para gerar no nosso meio Para gerar no nosso meio interdependência. Você está entendendo agora por que o Espírito Santo não dá todos os dons para ninguém? Porque se tem alguém aqui que tiver todos os dons, não precisa de mais ninguém dentro da igreja. Não precisa nem fazer parte de igreja nenhuma. Ele é uma igreja sozinho. E o Espírito Santo já disse: não vou fazer assim. Para quê? Para eu precisar de você. E você precisar de mim.
Aí olha que coisa legal como Deus faz. À medida que eu exerço os meus dons para te abençoar, e você exerce seus dons para me abençoar, aí sim a gente vê todos os dons do Espírito Santo aparecendo na igreja do Senhor Jesus. Amém? Então eu não preciso ter todos os dons. O que eu preciso é fazer parte do corpo de Cristo, onde eu verei todos os dons fluindo aqui, e eu sou abençoado com eles igual. Eu só preciso estar em comunhão com você. Eu só preciso caminhar junto com você e você comigo. Todo mundo é bênção e todo mundo é abençoado. Interdependência. É isso, essa lição tão importante. Agora, no meio disso, só para fechar essa terceira lição da interdependência, tem uma coisa muito delicada que a gente precisa considerar aqui. Imagina, a bênção está em quando nós servimos uns aos outros e aí a gente vê, nós somos beneficiados, enriquecidos com todos os dons fluindo aqui no nosso meio. Agora, qual que é o problema? E se no nosso meio tem alguém que para de servir? Que para de exercer os seus dons? Olha que coisa interessante. Quando uma pessoa para de servir, deixa de exercer os seus dons no meio do corpo de Cristo, não é só ela que é prejudicada, são pelo menos duas pessoas que são prejudicadas. Ele que para de crescer e quem precisaria ser abençoado por ele, que não vai ser abençoado. Eu estou falando de pelo menos duas. Mas pode ser 4, 5, 6 pessoas envolvidas nesse prejuízo por causa de uma pessoa que não tem o desejo de estender, de abrir o seu coração, de estender as suas mãos para servir. E isso precisa gerar temor no nosso coração, meus irmãos. Que às vezes a gente acha que é muito simples assim. Não, eu só quero ficar no meu cantinho aqui, eu quero só ser audiência. Eu não quero atrapalhar ninguém, mas eu também não quero que ninguém me atrapalhe. Eu sento aqui, recebo, levanto, vou embora para casa e susse. Eu quero viver assim. Não é tão simples assim, querido. Não é tão simples assim. Tem muita gente sendo afetada quando alguém tem esse tipo de comportamento. E nós precisamos entender isso. As vidas de pessoas são colocadas por Deus nas nossas mãos. Isso precisa gerar temor no nosso coração. A gente precisa permitir que a compaixão do Senhor floresça no nosso coração para a gente perceber que não é simplesmente o fato de eu não fazer, é a oportunidade que eu estou tirando na vida de alguém, de ser abençoado através da minha vida. Amém, gente? Faz sentido? Você está entendendo isso comigo aqui? Amém. Glória a Deus. A quarta lição que os dons espirituais nos ensinam é a lição da isonomia. Pastor, eu não sei o que é isonomia. Não tem problema, eu explico. Isonomia é o equilíbrio entre todas as pessoas. Isonomia é igualdade entre todas as pessoas. Olha o que o texto diz em outro lugar, no capítulo 12 de Coríntios. Todos nós fomos batizados em um só corpo e em um só espírito. Seja judeu, seja grego, seja escravo, seja livre. Independente do jeito da pessoa ser dentro da igreja, independente da história que ela tem, independente das características naturais que ela tem, do jeito do corpo dela, independente do jeito que ela conta piada, independente das preferências musicais dela, o espírito é o mesmo. Não importa quão diferentes a gente seja uns dos outros aqui no meio da igreja do Senhor, porque aqui o que se destaca no nosso meio não é o que nos diferencia, mas é o que nos identifica em comum. Todos nós temos o Espírito Santo de Deus. E Deus, como que Ele reconhece seus filhos aqui na terra? Ele reconhece não porque Ele olha para a tua cara ou para a minha cara e fala, nossa, que fofinho, é cara de meu filho. Eu reconheço, é tão bonzinho ele. Ela é tão legalzinha, é tão gente boa, só pode ser minha filha. Só pode. Como é que Deus reconhece os seus filhos aqui na terra? Quando Ele olha para o coração de cada um de nós, procurando o que ali dentro? O seu Espírito Santo.
Ele olha para uma pessoa, vê que o espírito dele está dentro desse coração. Esse é meu filho, essa é minha filha, eu conheço. Ah, mas aquele é pastor da igreja, aquele senta mais pertinho da cadeira do papai. Aquele irmão ali do colete verde que está nos servos, aquele irmão que está só apertando o botão lá atrás, ele até faz parte da mesa, mas ele senta na cadeirinha, lá na outra ponta. O único lugar especial que tem nessa mesa é o assento do pai. E na mesa do pai, queridos, ainda que a gente tenha diferenças, tá ok? Ainda que se você nasceu em Curitiba, se você é do Nordeste ou se você é cubano, não importa se você é baixinho ou se você é alto, não importa a cor do teu olho, não importa se você só fez até o 4º ano primário e só sabe escrever o teu nome, ou se você já fez mestrado, doutorado, PhD. O que Deus está procurando olhar aqui no nosso meio é simples: o Espírito dele no coração de cada um que crê no Filho dele, Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, tire da sua cabeça essa ideia de que tem gente mais especial e menos especial aqui dentro da igreja. Tire da sua cabeça, até mesmo se você já falou, se alguém já te falou isso. Ah, a igreja faz isso porque o pastor quer. Ah, a igreja não faz isso porque o pastor não gosta. Meu irmão, eu sou mais servo aqui. Eu não faço nada aqui nessa igreja pela minha vontade. Não existe isso. Se tem uma pessoa que se destaca aqui, é apenas a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Quando a gente entende isso, queridos, então assim, o Espírito Santo também vai dar diferentes dons a cada um de nós. E a diferença dos dons não significa que um é maior, que um é menor, que um é superior, que o outro é inferior. A diferença é apenas de funções no corpo de Cristo. E só. A diferença é de responsabilidades no corpo de Cristo. E ponto final. Apenas isso. Deus não repara na gente por nós sermos homem ou mulher, preto ou branco, rico ou pobre. E que, portanto, se Deus trata cada um de nós do mesmo jeito, a gente também deve tratar todos do mesmo jeito. Amém, meus irmãos? Por fim, a última lição que eu entendo que os dons espirituais nos ensinam é que a vida espiritual, ela é uma coisa dinâmica. Ela é dinâmica e ela deve progredir continuamente. O ministério dessa igreja tem um versículo que é a nossa bandeira. Efésios capítulo 4, versículo 15. Esse versículo ele faz muito sentido na minha vida, no meu ministério e na vida da nossa igreja também. O que diz lá em Efésios 4,15? Em primeiro lugar, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Olha só o que esse versículo diz. Cresçamos em tudo. A vontade de Deus é o nosso crescimento. A vida com Cristo, ela é dinâmica, ela é progressiva. O Senhor nos chama a avançar, a crescer, a desenvolver o tempo todo. Quando a gente relê o texto, eu não vou ler agora, mas quando a gente volta os olhos para o texto, nos versos 22 até o 25, a gente vai ver aqueles versos ali de 1 Coríntios 12, eles apontando que na igreja algumas pessoas são fracas espiritualmente, imaturas ainda, não tem muita firmeza, etc. Seja lá por que for, tá? O texto diz, eu não estou aqui julgando ninguém. E outras são fortes, são mais firmes, são mais enraizadas, são mais, já estão topando levar mais pancada nas lutas da vida. Enfim, o texto diz isso. O texto também vai dizer que na igreja, algumas pessoas têm pouco reconhecimento e outras são mais reconhecidas por todos em geral. O texto também vai dizer que no meio da igreja tem algumas pessoas que realizam obras mais simples e outras pessoas que realizam obras mais complexas. Não por um ser melhor do que o outro, mas porque já tem mais experiência. Por que um é mais forte do que o outro que é fraco? Porque esse já tem mais experiência, ele já está mais amadurecido, ele já está mais desenvolvido na fé.
no fluir no Espírito Santo, entende? É só por isso, meus irmãos. É só por isso. Portanto, não é porque um é mais do que o outro. É porque um já está mais na frente do que o outro. Já coleciona mais experiências com o Senhor do que o outro. Esses dias, essa semana aqui, eu estava aqui tendo a honra de ministrar o discipulado Avance, o discipulado avançado para os nossos líderes, os nossos discipuladores da nossa igreja. E uma das coisas que eu falei no Avance nessa semana foi nesse sentido. Tem muita gente que chega para o pastor, por exemplo, e fala: poxa, como eu queria orar como pastor, como eu queria ter maturidade como pastor, como eu queria conhecer a palavra de Deus como pastor, como eu queria fluir nos dons espirituais como pastor. Meu irmão, minha irmã, sabe o que diferencia você do pastor? Se você lê mais a Bíblia do que o pastor, ler a Bíblia mais do que o pastor, se você orar mais do que o pastor, se você jejuar mais do que o pastor, você vai passar o pastor. Você vai passar o pastor. Porque não tem nada a ver com quem é mais, quem é menos, quem é mais capacitado, quem não é. A capacidade vem dos céus, meus irmãos, do Espírito Santo. Tem a ver com a caminhada de cada um. Entender isso deve despertar a gente para entender o seguinte: é a recomendação do texto sagrado, o mandamento que o Senhor deixa. É que aqueles irmãos que são mais fortes, mais amadurecidos, que têm mais reconhecimento, que já são preparados para realizar obras mais complexas, eles devem olhar para os outros que ainda estão crescendo, para ajudar eles a serem fortes iguais a eles. Faz sentido isso, meus irmãos? Essa é a dinâmica. Meu irmão, você já tem experiências aí? Você já está mais amadurecido? Ajuda os irmãozinhos que estão na caminhada, começando na caminhada. Vamos puxar todo mundo, para todo mundo se fortalecer, para ninguém ficar vulnerável às pancadas da vida, aos ataques do inimigo, para todos estarem preparados para realizar toda a obra que o Senhor tem para cada um de nós. Então esse é o mandamento que o Senhor deixa. E a verdade, queridos, a grande verdade, é que crescimento em Cristo é importante para todos. Se você talvez em algum momento da sua vida você falou: não, crescer, esse nível de entendimento da palavra de Deus, esse nível de sabedoria não é para mim. Meu irmão, minha irmã, isso é mentira de Satanás que ele está colocando dentro do seu coração. O crescimento, o amadurecimento, o desenvolvimento dos dons, uma vida bem enraizada, musculatura espiritual, um pump, né? Quando está na academia lá puxando ferro, né? Que eles falam, né? Olha que pump que esse colega aí já está, enfim. O pump espiritual, meus irmãos, é a vontade de Deus para todos. Para todos. Leia lá a palavra de Deus em Efésios capítulo 4. Que a vontade de Deus é que nenhum de nós sejam meninos inconstantes, levados de um lado para o outro por ventos de doutrina ou pelos ataques do inimigo. Ninguém. Independente do tempo. Tem alguns que vão mais rápido, tem outros que vão mais devagar. Meu irmão, vai no teu tempo, conforme as tuas experiências com Deus, conforme aquilo que você tem recebido do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Tem uma frase, e aqui eu quero terminar. Você pode ficar em pé? Pode ficar em pé, por favor. Alguém disse essa frase, tá bem? Que eu acho que eu sei, mas como eu não tenho certeza, eu não vou falar aqui. Alguém em algum lugar disse assim: quem não vive para servir, não serve para viver. Essa frase não é bíblica, mas sinceramente no meu coração eu entendo que a Bíblia concorda com essa frase. Nós olhamos para o nosso Senhor Jesus Cristo e nós vemos nele um coração servidor. E eu entendo que isso faz parte do que o Senhor quer encontrar no coração e no viver de cada um de nós também. Servir, queridos, é uma marca do coração de Jesus e dos seus discípulos também. Servir, queridos, é uma ferramenta poderosa para tocar nos corações de pessoas. Servir
abre espaço para a gente se fortalecer no Espírito Santo. Servir traz saúde para a nossa vida espiritual com Cristo. Meu irmão, minha irmã, eu quero fazer um pedido a você. Eu disse que nós vamos orar nesse momento. Se você tem fé para isso, se você entender que é de Deus essa palavra, tá bem? Você pode levantar suas mãos aos céus nesse momento? Levante suas mãos aos céus. Quando nós falamos em trabalhar, em servir, enfim, em sermos produtivos, em sermos bênção, eu acredito que a parte do nosso corpo que melhor ilustra isso são as nossas mãos. Por que eu estou pedindo para você levantar as suas mãos aos céus? Para que isso seja como que um ato espiritual, de você consagrar ao Senhor todo o trabalho das suas mãos. Que toda a obra das suas mãos seja para glorificar ao Senhor. Seja para você viver no propósito dEle. Você fazer parte da obra do reino de Deus na terra. Que você seja um canal de bênção nas mãos do Senhor aqui nesta terra. Meu irmão, minha irmã, aí onde você está, você pode começar a orar nesse sentido, nesse momento. Ao levantar as suas mãos, ofereça elas ao Senhor. Se você ainda nunca tinha conversado com Deus, fala nesse momento, se você tem fé para isso. Deus, nessa noite, eu recebo essa palavra com fé. E eu quero em primeiro lugar abrir o meu coração a Ti. Eu confesso Jesus Cristo como Teu Filho e meu Salvador. Faz morada no meu coração. Me perdoa pelos meus pecados. Eu estendo as minhas mãos a Ti. E ofereço a Ti, meu Deus, a minha vida, o meu corpo. Que tudo que eu fizer seja para a Tua glória. Eu quero ser uma pessoa guiada pelo Teu Espírito. Eu quero ser uma pessoa que flui. Teu Espírito sopra nas velas da minha vida. E eu fluo como um barco a vela sendo soprado pelo Teu Espírito. Meu Deus, eu oro por esse meu irmão. Eu oro por essa minha irmã, que levanta suas mãos aos céus como um ato de consagração ao Senhor. Espírito Santo de Deus, eu oro pelo derramamento de novos dons aqui nesse lugar. Eu oro, Espírito Santo de Deus, pela visitação do Senhor dentro de cada coração. Recebe aqueles que fazem uma aliança contigo nessa noite. Vem sobre a vida desse meu irmão. Vem sobre a vida dessa minha irmã, meu Pai. Dá poder, derrama da Tua graça. Usa essa vida, meu Pai, como um instrumento de bênção aqui nessa terra. Meu Deus, afia esse machado, Pai. Afia esse machado, meu Deus. Dá sabedoria, meu Pai. Dá entendimento, meu Deus, para esse meu irmão, essa minha irmã, desenvolver aquilo que está aí dentro, aquilo que já recebeu da parte do Senhor, e você florescer, e você ser uma bênção nessa terra, você ser uma bênção na sua igreja, a igreja que você faz parte, para a glória do nome do Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória.